satisfação para nós, aqui do Centro Universitário Franciscano, receber aqui o Dr. José Galizia Tundizi, um expoente nacional e internacional, que nos abordará um assunto de extrema importância para a nossa região e para o Brasil. Os recursos hídricos, que sem água a gente não consegue viver. Então, isso é muito importante para todos nós. E eu tenho a grata alegria e satisfação de passar a palavra diretamente ao Dr. Tundizi para a sua apresentação. Muito obrigado, professor Afrânio. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar as autoridades presentes, a reitora Irani, pela presença e pelo convite, professora Solange, os professores todos aqui presentes, professor Alexandre, e todos os professores presentes, os alunos, os graduandos e pós-graduandos aqui presentes. Dizer que é uma satisfação atender a um convite desta ordem para explanar sobre água e desenvolvimento sustentável, e porque dá a oportunidade de apresentar não só o conhecimento e o trabalho que foi realizado durante muitos anos sobre esse tema, mas principalmente para deixar algumas mensagens e estimular reflexões sobre o tema. De modo que sempre é muito importante, essas palestras são muito importantes, não só para a audiência, mas também para o meu próprio crescimento intelectual e profissional, porque em cada uma dessas palestras eu aprendo mais, convivo mais com as pessoas e consigo passar uma mensagem em parte preocupante, mas em parte também de otimismo. É fundamental que não se perca a capacidade de, através do conhecimento, da ciência e da tecnologia, poder transformar a sociedade. Eu acredito nisso, sempre trabalhei para isso. A ciência e tecnologia são um mecanismo fundamental de transformar a sociedade, e estas palestras e as mensagens que elas deixam e as reflexões conjuntas, elas, sem dúvida nenhuma, são um mecanismo importante de interação. Este mês eu fiz uma palestra para 500 alunos e professores da Universidade Positivo, em Curitiba. Anteontem eu fiz uma palestra para 300 alunos do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, graduandos e pós-graduandos, e hoje estou aqui. De modo que eu entendo essa minha ação como uma missão, e estou aqui para cumprir uma missão. Eu agradeço muito esta oportunidade. Bom, o tema é água, e água nós sabemos que é fundamental para a existência da vida no planeta Terra. Acho que todos têm acompanhado as últimas descobertas da NASA sobre Marte, que já mostram que também há água em Marte, mas, na verdade, o planeta Terra é o único planeta do Sistema Solar que tem água nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. É evidente que o estado líquido é aquele que nos interessa mais, porque é aquele acessível para o homem e para as outras espécies, mas essa capacidade de a água nos seus passar de um estado para outro também é importante. E a água também não é só essencial à vida, né? A água faz funcionar todo o sistema de vida dos animais, das plantas e do homem. E também, a partir do momento em que a espécie humana começou a se diversificar sobre o planeta, e se diversificar e ocupar os diferentes continentes, a partir dos grandes rios, a água foi sendo usada de uma forma cada vez mais importante e diversificada pela população humana. E no afã de manter a sustentabilidade para a população humana, nós muitas vezes deixamos de pensar na sustentabilidade do planeta. Nós não podemos esquecer
que a espécie humana é uma das espécies que habitam este planeta, apesar da sua importância econômica, social e ecológica. Mas o planeta é um conjunto de espécies, de muitas espécies, que vão de bactérias até vertebrados, e para os quais a água é fundamental. Portanto, nós não podemos nunca esquecer que a água para a espécie humana é um dos componentes dos usos múltiplos da água, mas não é é essencial, mas não é suficiente. Nós precisamos pensar no funcionamento do planeta como um todo. Eu tenho os slides estão. Eu preferia, se for possível, descer. Eu gosto de ficar mais próximo da minha audiência. Então, se me dão licença. Bem, então, o próximo... obrigado. Bom, então, nosso planeta é um planeta com as... que nós sabemos é o chamado planeta das águas. Nós temos abundância de água salgada, nós temos 97,5% de água salgada e 2,5% só de águas doces. Dessa água doce, nós temos 69% praticamente em geleiras, 30% no subsolo e somente 0,3% em lagos e rios. Portanto, as águas superficiais são um volume muito pequeno de água à disposição dos seres humanos e para os diferentes usos múltiplos. O ciclo hidrológico é bem conhecido, mas nós sabemos que o oceano tem um papel muito importante no ciclo hidrológico, porque a partir da evaporação dos oceanos, nós temos então a formação de nuvens, que são a fase gasosa do ciclo hidrológico. O oceano pode ser considerado um grande destilador de água, né? E o que impulsiona o ciclo hidrológico é a energia solar. É essa energia que faz evaporar a água dos oceanos, que se encaminham depois por ventos e sistemas de... Obrigado. Por ventos e sistemas de deslocamento para a atmosfera. Essa água depois, ela se cai sob forma de precipitação sobre os continentes e ela escoa. Ao escoar, né, se não houver mecanismos de retenção da água na superfície dos continentes, ela escoa de volta para o oceano. Portanto, a primeira mensagem é a seguinte: reter água é fundamental, porque reter água significa preservar as quantidades de água necessárias para a manutenção do funcionamento dos ecossistemas e também para a espécie humana. Uma das maneiras importantes de reter água é a vegetação. A vegetação, ela constitui um componente do sistema hidrológico e do sistema hídrico. A vegetação constitui um componente ativo. Por quê? Porque a cobertura vegetal permite com que a água escoe sobre a vegetação e se infiltre. Se não houver uma vegetação nos continentes, a água simplesmente escoa. Se houver uma vegetação, a água é retida e aí há uma infiltração. E essa infiltração vai alimentar um conjunto grande de aquíferos subterrâneos que tem um papel importante também na acessibilidade à água. Mas tem um outro componente da vegetação que é importante, que é a transpiração da vegetação. A vegetação transpira e, portanto, a evapotranspiração, a transpiração dos continentes, das superfícies, mais a transpiração da vegetação, repõe água para a atmosfera. Os cálculos mais recentes mostram que em certas áreas, em certos municípios onde há uma vegetação abundante, parques municipais, por exemplo, 30% da água na atmosfera pode vir da transpiração da vegetação. E nós vamos ver o papel importante que tem a floresta amazônica na reposição de água, não para a floresta amazônica, para o sudeste do Brasil. E, portanto, este componente ativo
do sistema hidrológico, que é a vegetação, é muito importante. E aqui está um exemplo, né? Você tem a água de precipitação. A água de precipitação, essa água que está caindo agora aqui, ela é muito pouco contaminada. Ela, como eu disse, o oceano é um grande destilador. Essa água vem com muito pouca contaminação. Ao escoar sobre a vegetação, essa água se enriquece e ela se distribui, portanto, no caule, nas folhas, e vai se enriquecendo, percola no solo, né, e, portanto, reduz a erosão, e, portanto, este componente é muito fundamental, a vegetação, a cobertura vegetal. Bom, fala-se muito nos sistemas, na crise hídrica. A crise hídrica que está efetiva, eu vim recentemente da Califórnia, faz 4 anos que não chove na Califórnia, não caiu uma gota de água. Toda a América Central tem problemas enormes de seca. E no sudeste do Brasil nós temos secas nos últimos 3 anos, ou seja, há uma crise hídrica consubstanciada na falta de água. Mas a crise hídrica não é só essa. Nós temos aqui, por exemplo, ano passado, a pior seca do Nordeste em 50 anos, em 2014, enquanto que na mesma época, em junho do ano passado, houve a maior enchente nas cataratas do Iguaçu. O fluxo normal é de 1,5 milhão de litros por segundo e o fluxo, nessa ocasião, foi de 46 milhões de litros por segundo. Então, a crise hídrica é muito mais um desequilíbrio do que somente a seca. Nós temos grandes enchentes, grandes volumes de água em determinadas regiões e secas em outras regiões. Então, essa é a essência dessa crise hídrica, das quais depois nós vamos ver quais seriam as causas principais. Bom, a segurança hídrica, as 3 palavras que eu ouço muito nos fóruns internacionais que eu participo são as seguintes: segurança hídrica, acessibilidade e vulnerabilidade. Segurança hídrica é a capacidade de uma população garantir o acesso a quantidades adequadas de água de qualidade aceitável para sustentar a saúde humana e dos ecossistemas nas bacias hidrográficas e assegurar proteção eficiente de vida e propriedade contra desastres relacionados com a água, enchentes, deslizamentos e secas. Essa é a definição da Unesco, do Programa Hidrológico Internacional da Unesco de 2012. E nesta mensagem há várias reflexões importantes. Quantidades adequadas de água, de qualidade aceitável, ou seja, não basta ter água só, volumes de água, precisa ter qualidade de água para que a saúde da população seja assegurada. Mas não só a saúde da população, a saúde dos ecossistemas e proteção eficiente da vida e propriedade contra desastres relacionados com a água, enchentes, deslizamentos e secas. Então, essa é a segurança hídrica que deve ser considerada. E a prevenção, eu estava conversando há pouco com a reitora Irani, e ela expressou a sua preocupação com a necessidade de prevenção. O Rio Grande do Sul tem muita água, mas só trata 12,5% dos esgotos, 15% no máximo dos esgotos. Então, não há prevenção. É preciso fazer prevenção. É preciso ter ações que possam preservar a quantidade de água e também a qualidade de água. Então, não basta ter muita água, preciso ter água de boa qualidade, porque há uma relação muito importante entre qualidade de água e saúde humana. Mas ainda eu gostaria de mostrar alguns números globais, apesar de todas as discussões que nós temos tido, apesar de todos os fóruns internacionais, os recados e as mensagens e os trabalhos publicados pelos cientistas, nós temos ainda falta de acessibilidade, não há extensão do serviço a todos. Nós temos 768 milhões de pessoas sem acesso a fontes adequadas de água. Nós ainda temos no planeta 2,5 bilhões sem acesso a saneamento básico adequado.
nós temos mais de 1,3 bilhões de pessoas que têm acesso à eletricidade. E aí você pergunta, mas por quê? O que tem que ver com água? Tem, porque quem mora na zona rural e não tem eletricidade não pode, muitas vezes, bombear a água dos aquíferos subterrâneos, porque não tem água. Eu fiz uma avaliação para o governo da Bahia, há uns 3, 4 anos atrás, que me pediu para avaliar um programa que eles chamaram de Água para Todos, junto com Luz para Todos. E funcionou. Põe luz na água rural, põe energia, e aí você pode pôr bombas para poder trazer a água subterrânea e abastecer as populações rurais. Então, esse é um problema. E também, em conexão com esse problema, você tem que 2,6 bilhões de pessoas ainda usam combustível sólido para cozinhar, o que causa uma série enorme de doenças. Quando você vai para a África do Sul, você vê a fumaça saindo dos apartamentos, dos prédios de apartamentos. Por quê? Porque eles usam carvão para cozinhar dentro do apartamento. Carvão fóssil, coque. E, portanto, é um problema que está relacionado com as doenças de veiculação hídrica e doenças respiratórias. Há doenças respiratórias e a diarreia. Nós temos 4 bilhões de episódios anuais de diarreia causados por bactérias e vírus, e um grande número de doenças de veiculação hídrica, ainda no planeta. É claro, nos países desenvolvidos, houve uma preocupação muito grande com o saneamento básico no final do século XIX, no começo do século XX. A primeira cidade dos Estados Unidos que usou cloro na água foi Cleveland, 1908, faz mais de 100 anos. E isso baixou tremendamente a mortalidade infantil e também a mortalidade das pessoas. Portanto, houve um avanço no sentido de produzir mecanismos de saneamento básico, enquanto que nos países em desenvolvimento, América Latina, África, Sudeste da Ásia, ainda nós temos problemas que não são do século XX, são do século XIX, e estamos enfrentando, tentando chegar no século XXI, mas ainda fica para trás essa demanda do século XIX. E depois eu vou discutir um pouco isso em vista do desenvolvimento sustentável. Bom, a situação atual é que há um uso insustentável da água, há um aumento dos usos competitivos dos recursos hídricos em escalas locais, internacionais e regionais. Junto com meus colegas da Fevale, da Universidade de Fevale, eu trabalho no Vale do Rio dos Sinos, tem um conflito lá, porque usa água para abastecimento público, mas tem os arrozeiros, eles precisam de água para irrigação. A indústria usa, polui, porque lá tem cromo por causa da indústria de calçados. Lá tem cromo desde 1890, acumulado. Então, todo esse conjunto, evidentemente, aumenta muito a demanda sobre os recursos hídricos, né? Bom, há uma degradação da qualidade da água, aumento das enchentes e secas, há um aumento da vulnerabilidade das populações humanas, especialmente nas zonas periurbanas das grandes metrópoles, e o problema de acessibilidade, que é um problema muito sério em muitos países e muitas cidades. Em São Paulo, as pessoas que vivem à margem da represa Billings compram água de carro-pipa, porque a represa está contaminada e você precisa ter água, então você compra. Não chega a água pública, então precisa comprar água de carro-pipa. Muito bem. Eu participei de um grupo de 13 pessoas, representantes de academias de ciências de 13 países, em Paris, em 2012, onde nós fizemos uma carta para a reunião do G8, que ocorreu daí a 2 meses. A reunião do G8 era a reunião dos 8 países mais importantes do mundo, Obama e todo esse pessoal. Então, nós fomos chamados pelo Sarkozy para fazer uma carta para o grupo do G8. Bom, nessa carta, nós dissemos o seguinte,
que 2,6 milhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico, 300 milhões de toneladas por ano de excrementos não tratados estão poluindo as águas superficiais e subterrâneas do planeta, 5 mil crianças morrem por diarreia diariamente, 50% dos leitos hospitalares nos países em desenvolvimento são ocupados por pacientes com doenças de veiculação hídrica, inclusive em muitas regiões aqui do Brasil. Por quê? Porque nós não temos a cultura da prevenção da doença, nós temos a cultura da cura da doença. Então, se a pessoa tem uma doença de veiculação hídrica, a primeira coisa que ela faz, ela vai na UPA, e aí entope as UPAs do país inteiro com diarreia, porque o pessoal tem que ser tratado disso, quando podia ser tratado por outras coisas, menos isso. Mas é a cultura de curar a doença e não de prevenir a doença. Os investimentos necessários para acelerar o processo seriam de 12 bilhões de dólares por ano durante 10 anos, e há uma necessidade da mobilização total e educação em massa para resolver o problema e melhorar a percepção da população sobre a questão da água. Bom, a pergunta é a seguinte: o que aconteceu com essa carta? Foi entregue para o pessoal do G8. Nada, ninguém. Responderam, tá ótimo, muito bem, bom trabalho. E daí? Essa é a grande preocupação. Os políticos do mundo todo ainda não entenderam a importância e a gravidade do problema, e especialmente do problema da água. Bom, e aqui um exemplo essa água é para beber, viu? Ela é usada para beber no Sudão. Eu tenho uma experiência no Sudão. As pessoas não tinham água numa determinada vila, que ficava a 7 quilômetros da fonte de água. As mulheres precisavam ir buscar água todo dia, e às vezes 2 vezes por dia, num calor infernal. Trazer 20 litros de água na cabeça para casa. E as mulheres tinham problemas, tinha comida, mas as mulheres, o grupo de medicina que estava estudando junto, verificou que as mulheres tinham problemas de deficiência proteica, e as crianças já nasciam desnutridas por causa dessa deficiência proteica. Mas tem comida. Só que elas gastavam muitas calorias para buscar água. Então o problema não era a comida, era a água. Quando se fez o cano para trazer água para a vila, acabaram os problemas. Então vejam como a água, muitas vezes imperceptivelmente, tem vários caminhos que interferem na vida humana, na vida das pessoas e no funcionamento dos sistemas. Bom, nós sabemos que a água tem muitos usos múltiplos. Aqui eu tenho a relação entre a precipitação, a evaporação e a drenagem em quilômetros cúbicos por ano. Nós temos cerca de 118 mil quilômetros cúbicos por ano que caem sobre os continentes. No caso da América do Sul, nós temos abundância de água, de precipitação, 28.400, evapora 16.600 e a drenagem é 12.200. Então, o balanço é positivo. Ainda nós temos 46 mil, quase 47 mil quilômetros cúbicos por ano de água disponível sobre os continentes. Inclui isso aí a drenagem nas águas subterrâneas. Muito bem. Quais são as perspectivas dos usos da água para o futuro? Até 2060, 2080. As perspectivas anteriores, antes de 1980, eram muito pessimistas, porque mostravam um uso de cerca de 10 mil a 12 mil quilômetros cúbicos de água por ano. Com a melhoria das informações e com os novos cálculos, já na década de 1980 a 95, melhorou um pouco essa relação. E vejam que baixou aqui para cerca de 9 mil quilômetros cúbicos. E os dados mais recentes mostram que se houver uma reciclagem de água, uma contenção
da demanda, nós podemos chegar até manter os 4.000 quilômetros cúbicos por ano, que são aproximadamente o que se gasta hoje com relação à água, e até reduzir esta demanda no futuro. Mas essas são as projeções. Essa diferença mostra as diferenças, inclusive, de dados e de informações que foram sendo aprimoradas, e daí mostram essa tendência, né? Bom, no caso do Brasil, nós temos as diferentes vazões no Brasil. Vejam que na região norte nós temos sempre um volume maior de água disponível, né? Mais de 30 litros por segundo por quilômetro quadrado. No caso do Nordeste, uma zona aqui também de deficiência hídrica. Nós sempre dizemos que o Brasil tem de 12% a 16% de água do planeta. É verdade, só que essa água está distribuída de forma desigual. Onde nós temos a maior concentração de população e atividades econômicas, que é no sul e sudeste, nós temos menos água. Enquanto que nas regiões onde existem uma maior disponibilidade de água, nós temos uma menor população, uma menor concentração industrial. E, portanto, essa diferença deve ser considerada quando se diz que o Brasil tem 12% de água do planeta. Tem no conjunto, mas do ponto de vista regional, nós temos diferenças importantes. Aqui, a população atendida. São dados governamentais da ANA, que mostra que cerca de 90% da população brasileira recebe água tratada nas suas casas. Esse dado é razoavelmente confiável, né? Mas há áreas onde há menos acessibilidade à água. Bom, os usos da água são muito diversificados. A água é usada para agricultura, para abastecimento público, para hidroeletricidade, para a produção industrial diversificada, recreação, turismo, pesca, aquacultura, que é uma atividade que está se desenvolvendo bastante, transporte e navegação, mineração e vários usos estéticos, como recreação, turismo e paisagem. Recreação no interior do Brasil em água é muito importante, né? Quem mora no interior do Brasil não vai para o litoral, vai para o lago, ou para a represa, ou para o rio mais próximo para a recreação. Então, o turismo em águas doces, águas interiores no Brasil, tem um papel importante. Há uma intensificação da exploração dos mananciais e, evidentemente, quanto maior e mais diversificado for o uso da água, maior impacto sobre os recursos hídricos, tanto superficiais quanto subterrâneos, e tanto sobre a quantidade quanto sobre a qualidade de água. No caso da agricultura, hoje tem uma visão diferente da água, por causa da água chamada virtual. É uma água que é usada para produzir o alimento. Para produzir um tomate precisa 30 litros de água. Para produzir um boi precisa 4.500 metros cúbicos de água. Eu, às vezes, vou dar cursos na Jordânia. E, às vezes, eu vou no supermercado na Jordânia e tem lá uma gôndola só de carne brasileira. Aí eu digo, aí a água nossa aí, que está embutida dentro dessa carne, chamada água virtual. Nós também importamos água. Quando a gente importa um chip, para fazer um chip precisa 300 litros, 300 galões de água da melhor qualidade. Portanto, essa água virtual viaja de um país para outro e de um lado para outro do planeta também. Mas esses, então, são os usos múltiplos diversificados da água, que à medida que a economia se desenvolve, se diversifica, vão demandando cada vez mais água, né? Mais produção industrial, mais produção agrícola. Bom, e a água, no caso do Brasil especificamente, água, energia e alimentos estão muito interligados. A nossa matriz de produção de energia é hidrelétrica. 80% da energia no Brasil é de águas represadas, é de represas hidrelétricas. E, portanto, esse é um uso importante dos recursos hídricos no Brasil. E também a produção de alimentos,
que é muito importante e usa quantidades apreciáveis de água. 70% dos recursos hídricos brasileiros disponíveis são usados para a produção agrícola, irrigação e na produção de alimentos. Produção de alimentos no mundo todo usa água. Em todos esses países existe uma demanda de água cada vez maior para a produção de alimentos. Esta é uma fazenda de porcos no Mato Grosso. Vejam a intensidade do uso da água para manter toda essa biomassa produzindo permanentemente. E também não se pode esquecer que um porco produz uma demanda biológica de oxigênio que é igual a 10 humanos. Então, se você tem uma fazenda de porcos com 100 porcos, os dejetos produzidos correspondem a uma população de 1000 pessoas. Isso também tem que ser considerado neste processamento dos resíduos destas grandes sistemas de produção. Aqui um exemplo de toda a água que é usada em todas as diferentes atividades e uma parte da água que vai para os serviços dos ecossistemas. Hoje nós falamos muito em serviços dos ecossistemas. Quais são esses serviços? Um rio produz serviços para os ecossistemas. Que serviços são esses? Serviços para a espécie humana e serviços para as outras espécies. Abastecimento de água, energia, produção de alimentos, pesca, por exemplo. Então, toda essa água é usada para manter os serviços nos ecossistemas e, ao mesmo tempo, para manter a produção agrícola, a umidade do solo. O professor Afrânio, ontem, na janta, nós discutimos muito o trabalho que ele vem fazendo, que é um magnífico trabalho de como melhorar a infiltração de água no solo, como manter a água no solo, que é fundamental para que o solo possa ter mais condições de produção e, portanto, todo esse conjunto de usos da água e das diferentes atividades relacionadas com a água é importante. A produção de biodiesel, que hoje no mundo todo está sendo intensificada, também consome água. Aqui é o litro de água por gigawatts de biodiesel. Então vejam, por exemplo, o etanol do milho consome tantos litros de água por gigawatts, o etanol da cana-de-açúcar, o etanol da beterraba, o etanol do sorgo e etc, etc. Então isso também é um outro componente dos usos múltiplos que está agora se desenvolvendo bastante. E aqui um ponto importante. Eu disse que a vegetação tem um papel fundamental na reposição de água para a atmosfera. Se vocês tiverem aqui a floresta, vou começar por aqui. Vejam que a floresta repõe água para a atmosfera muito maior do que, por exemplo, a pastagem, os cultivos anuais, a cana-de-açúcar, o cerrado, os cultivos perenes, enfim. A presença da floresta é importante. Aqui um mapa que foi feito pelo professor Martinelli, da Exalc, mostrando a relação entre a evapotranspiração e os usos do solo para diferentes culturas no Brasil. Vejam que aqui na região amazônica, onde aí existe uma parte considerável da floresta, a evapotranspiração, evidentemente, é maior devido justamente a esse papel que a floresta tem na reposição de água para a atmosfera. E aqui o outro uso é a produção de hidroeletricidade, as grandes hidroelétricas no Brasil, que estão localizadas principalmente no Sudeste, mas agora existe uma ameaça grande de produção de hidroeletricidade na Amazônia. Nós temos a única disponibilidade de recursos hídricos para a produção hidrelétrica agora no Brasil, é na Amazônia. E eu publiquei recentemente um trabalho com o professor Goldenberg que começa com a seguinte pergunta: How many more dams in the Amazon? Quantas represas mais na Amazônia? Há uma proposta de mais 92 represas na Amazônia para a produção hidroelétrica. É muito. O Brasil precisa... A Amazônia é um centro de evolução, um centro ativo. E ao colocar uma hidroelétrica na Amazônia,
Você pode inundar a floresta tropical úmida e produzir uma série de grandes impactos, e, portanto, eu não sou contra a construção de reservatórios na Amazônia, mas é preciso trabalhar bastante do ponto de vista científico e técnico para fazer reservatórios menores, com tempo de retenção menor e muito bem localizados para não afetar populações locais, populações indígenas e o ecossistema local. E aqui um exemplo de como é que funciona o ecossistema a partir da água. O ecossistema amazônico, aqui são os grandes rios da margem direita do Amazonas, onde você tem bancos enormes de plantas aquáticas. Os grandes bagres migradores migram 2.000 quilômetros para se reproduzir, se alimentar nessa região. Então, é mais um uso dos recursos hídricos importantes para o funcionamento desses 5 milhões de quilômetros quadrados de rios, lagos, áreas alagadas, que estão integrados dentro de um sistema extremamente importante, não só para o Brasil e para a América do Sul, mas para o planeta. Bom, quais são os impactos? O primeiro impacto é o crescimento da população. A nossa população, hoje, está beirando 7 bilhões e vai para 9 bilhões em 2050, de acordo com as estatísticas, se forem mantidas as taxas de reprodução num nível moderado e não mais num nível mais elevado. Para isso, vai precisar, evidentemente, de mais água, porque essas populações vão precisar de água, e não só água para abastecer, mas água para a produção de alimentos, água para a produção de energia, enfim, para aqueles usos múltiplos que eu mostrei agora há pouco. Mas há um outro componente desse crescimento populacional que é crítico, que é a urbanização. Hoje, 50% ou 60% da população do planeta vive em áreas urbanas. No caso do Brasil, nós temos 80% da população brasileira em áreas urbanas. Olha, quando eu era menino, isso faz muito tempo, eu ouvia das minhas professoras que o Brasil tinha uma população rural. E é verdade, o Brasil naquela época tinha 70% da população na zona rural e 30% na população era urbana. Isso faz 70 anos. E eu tenho 77, eu tinha 6, 7 anos. Então, vejam, hoje mudou completamente o cenário. O Brasil tem 80% da população em áreas urbanas. Quando a população está concentrada em áreas urbanas, primeiro ela precisa de água de forma concentrada para abastecê-la. Depois ela produz detritos. Não só detritos de esgoto doméstico, mas outro tipo de detrito. E, por exemplo, o lixão é um detrito que tem uma atividade importante relacionada com a água. E, portanto, as áreas urbanas hoje, no planeta todo, transformaram-se num problema bastante fundamental e sério. Aqui é só um exemplo de como cresce uma população urbana. Isso aqui é São Paulo em 1881. E São Paulo em 1995. Hoje está muito maior. Cresceu em direção aos mananciais. Estão vendo? E agora está bem maior. Nós temos hoje 22 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Né? E, portanto, é um exemplo de como é que a urbanização vai ocupando espaços. E aí tem uma outra coisa que é fundamental para o desenvolvimento sustentável, que eu tenho discutido muito mais recentemente, que é o seguinte: a população urbana perdeu completamente a referência do sistema natural. Nós vivemos hoje num sistema totalmente artificial. A água vem da zona rural, o alimento vem da zona rural, e as pessoas vivem num ambiente artificial, totalmente artificial. E, portanto, essa desconexão da população urbana com o ambiente natural é causa também de muitos outros problemas ambientais. Porque a população não percebe, a população toma por
em inglês seria take for granted, ou seja, considera que é um dever de alguém trazer água para a cidade para abastecer e pronto, não há. E, portanto, essa desconexão é um problema sério. Como é que faz para resolver isso? Uma das alternativas que eu estou dando para a minha cidade, e vou ter uma discussão agora, sexta-feira, quando eu voltar dessa viagem, eu vou fazer uma palestra lá na Associação dos Engenheiros de São Carlos, é montar parques municipais, áreas verdes. Ontem, na chegada aqui, eu vi que a cidade aqui tem muitas áreas verdes entremeadas na cidade. Não sei se foi só uma visão rápida do avião, entendeu? Mas precisaria desenvolver mais parques. Parques municipais para que as pessoas possam, em primeiro lugar, ter alternativas de lazer. O professor Cláudio Muracastro, que é muito amigo meu, foi presidente da CAPES, eu ajudei ele, quando era presidente, a montar a avaliação da pós-graduação no Brasil. O Cláudio Muracastro me diz, o interior de São Paulo é rico e chato. É um pouco, porque não tem alternativas de lazer, não tem. Então o pessoal vai para o shopping. É onde pode ir. Por que não pode ir num parque municipal e ter uma alternativa de lazer diferenciada? E, ao mesmo tempo, além de ter essa alternativa de lazer, você infiltra água nos aquíferos, você aumenta a biodiversidade, aumenta a evaporação. As escolas podem ter projetos nessas regiões, nesses parques, etc. Enfim, é uma ideia que fica aí, que é importante nesse contexto. Bom, um outro problema, além da população e da urbanização, é o problema do aquecimento global. O aquecimento global aqui mostra a média da temperatura terra-mar. Vejam a crescida, o aumento dessa temperatura ao longo dos anos, de 1880 até 2000, e a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, né, que foi medida a partir de muito antes de 1960, aqui é só uma ilustração, mas vejam um aumento progressivo, que exacerba o efeito estufa. Os dados que os cientistas que trabalham com gelo da Antártica, hoje, se você fizer um tubo de gelo da Antártica, aqui tem um professor no Rio Grande do Sul que faz isso, o professor Jefferson, que trabalha, não é na Santa Maria não, mas trabalha aqui, acho que na URGS. Você retira um tubo de gelo do Antártico, que tem mais de 800 mil anos de idade, porque vai acumulando gelo, e aí você mede o CO2 e se verifica que nos últimos 800 mil anos, nós estamos numa era de maior concentração de CO2 na atmosfera. E, evidentemente, isso exacerba o efeito estufa, aumenta o aquecimento da atmosfera, aumenta o aquecimento da superfície da água, com todos os efeitos que daqui a pouco eu vou mostrar. Mas esse é outro efeito importante do aquecimento global. E aqui as concentrações dos gases, óxido nitroso, N2O, metano e o dióxido de carbono, vejam como está aumentando. E se compararmos com aquele dado da população, vemos que também aumenta a população. Então, todo o conjunto, né, se nós observarmos a tendência de todo o conjunto de processos que ocorre hoje no nosso planeta, nós vamos ver que é sempre aumento do efeito estufa, aumento dos gases na atmosfera, aumento do uso de fertilizantes, aumento da produção agrícola, aumento do uso de nitrogênio e fósforo para a produção, aumentar a produção agrícola, aumento da pesca. Então, todo o processo, né, se encontra dentro de uma tendência de explorar cada vez mais o nosso planeta. E do ponto de vista termodinâmica, isso é inviável. Nós estamos inviabilizando a nossa própria existência, porque isso pode resultar numa coisa que a gente fala em termodinâmica, eu tenho estudado muito termodinâmica para entender como é que funciona esse planeta. Apesar de ser biólogo, eu tenho que, às vezes, incursionar por áreas que eu não entendo bem para poder
procurar explicações mais avançadas. E uma delas é que o planeta pode passar por um processo que se chama de runaway reaction, que você não consegue controlar. Os nossos mecanismos de controle, por isso que o processo de sustentabilidade é importante, porque ele produz retroalimentação e, portanto, contém esse excesso que está ocorrendo na exploração dos recursos naturais, inclusive da água. Esse é um exemplo do que ocorre quando há esses extremos hidrológicos e vocês têm aqui essas enormes enchentes, aqui na Tailândia, essas enormes enchentes que ocorrem. Bom, há um outro problema que eu estudei para a Unesco. O ano passado eu fiz uma apresentação em Paris sobre o problema da qualidade da água. A Unesco me fez uma solicitação, pediu, olha, nós queremos que você estude o problema da qualidade da água desde a metade do século XIX até agora. O que aconteceu com a qualidade de água? Não é só a quantidade. Então eu fiz esse estudo. Eu estou aperfeiçoando agora esse estudo. Se nós olharmos o gráfico aqui a partir de 1850, nós vamos ver que os problemas principais de contaminação eram contaminação orgânica, poluição fecal, poluição orgânica, né, em torno de cidades como Londres e outras cidades que estavam se adensando na época. A partir do momento que começou a Revolução Industrial, nós tivemos aí contaminação por metais pesados. Depois aumentou também, quando houve as primeiras explosões atômicas, houve deposição de césio-137 na década de 1940, 50, e nós temos então aqui os resíduos radioativos. Depois começou a acumular esgoto não tratado nas grandes cidades, aí começou a eutrofização. Depois a poluição por nitratos. Depois os lixões que começaram a produzir chorumes que contaminavam águas superficiais e subterrâneas. Depois a poluição do ar nas grandes cidades começou a influenciar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Um outro fenômeno mais recente é a introdução de espécies nativas. Essa introdução de espécies nativas no planeta é outro problema sério, que está produzindo alterações enormes na qualidade e na quantidade de água e na biodiversidade. E, afinal, nós temos as mudanças climáticas que estão afetando também a qualidade da água. Bom, isso teve também uma outra consequência. Há um aumento da complexidade analítica para determinar a qualidade da água. Eu tenho uma máquina lá no meu laboratório que eu nem chego perto dela, porque tem um técnico especializado que sabe fazer isso, muito melhor que eu. Eu comprei a máquina e fiz o projeto, e ele opera. Essa máquina faz um screening de uma quantidade enorme de substâncias dissolvidas na água, substâncias orgânicas. Então, houve uma enorme complexidade analítica a partir desses processos. Equipamentos e interpretação de dados, etc. E um aumento da toxicidade. Hoje a nossa biosfera é tóxica. O solo é tóxico, o ar é tóxico, a água é tóxica, não é? Com consequências econômicas ainda não muito bem estabelecidas, não é? E consequências para a saúde humana muito pouco conhecidas também. E há um outro agravante. Todos nós tomamos remédios. Eu, por exemplo, tomo 12 por dia para continuar vivo, né? Remédio para o coração, remédio para o diabetes, remédio para o colesterol, remédio para os triglicéridos. Todo mundo toma um monte de remédios. Esses remédios vão para a água e se dissolvem na água e passam muitas vezes os sistemas de tratamento. São chamados POPs, Persistent Organic Pollutants, poluentes orgânicos persistentes, que estão também se acumulando e produzindo efeitos ainda não bem detectados na saúde humana. Tem alguns exemplos, por exemplo, que eu vou passar daqui a pouco.
bactérias em estações de tratamento de esgoto que já resistem a antibióticos. De vez em quando a gente ouve falar, né? Apareceu uma bactéria que é resistente. Por quê? Porque está acumulado no solo, está acumulado na água, dá tempo para essas espécies produzirem cepas resistentes. Então, esse é um outro problema. Os POPs são outro problema muito importante. Aqui as causas, né? Urbanização, crescimento populacional, industrialização, uso excessivo da água, né? Uso do solo e aumento das emissões. O uso do solo está intimamente relacionado com a qualidade da água e com a quantidade de água, né? Dependendo do uso do solo, nós temos enormes problemas de contaminação. Então, produz acidificação, eutrofização, acúmulo de sedimentos, diminuição do nível da água, sua toxicidade e perda da biodiversidade. Bom, um estudo que fizemos no Brasil, com esse hidroavião, isso foi feito por um suíço que se chama Gerhard Boss. Ele ganhou uma verba da Petrobras, vamos dizer claramente, bem antes do Petrolão, né? Para não ter dúvidas, ele ganhou uma verba para estudar água no Brasil. E veio trabalhar comigo lá e disse, olha, eu preciso da sua ajuda, porque eu tenho o hidroavião, mas o que eu faço agora? Falei, você vai colocar uma sonda multiparamétrica aqui no hidroavião, e ele não para, o hidroavião não parava, o hidroavião, ele passa sobre a água, ele aspira a água e faz análise, e vai para outro local. Então, coloquei a sonda aqui, isso é a represa onde eu trabalho, onde nós calibramos toda a sonda. Eu falei para ele, só tem uma condição, eu quero ir junto, senão não faço. Aí fui junto em várias ocasiões, é fantástico descer na água de hidroavião. Mas nós fizemos quase 1.200 pontos no Brasil todo, sobre águas superficiais. E determinamos a qualidade dessas águas superficiais. Então, vejam como fica muito claro. Essa mancha vermelha aqui é onde se encontra a maior parte da população, nos grandes centros, mais contaminada. Nós detectamos 3 áreas críticas de contaminação. Áreas do Nordeste, o interior de São Paulo, o Rio Tietê e o Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. São os três pontos críticos de contaminação no país. E vejam que existe aqui áreas pouco contaminadas, aqui é fósforo, nitrogênio, principalmente, aqui também. E encontramos, em alguns casos, bastante fósforo no Amazonas. E, mas de onde vem o fósforo? Vem dos Andes, é contaminação natural. Tem algumas áreas do mundo, e no caso do Brasil, no Amazonas, onde há contaminação natural. Eu conheço uma professora do Peru, a professora Nicole Bernet, da Universidade do Peru, em que ela trabalha com uma área contaminada por arsênio natural, arsênico. Sai arsênico de uma água quente de um rio que é fronteira Bolívia-Peru, e está toda a área contaminada com arsênico. As alpacas têm arsênico, a grama tem arsênico, as pessoas comem as alpacas e, portanto, tem arsênico, é contaminação natural. Então, nesse caso aqui também tem fósforo, contaminação natural. Em algumas regiões do Amazonas tem um pouco de mercúrio também por contaminação natural. Bom, eu disse, uso do solo tem uma relação grande, isso é o potencial de erosão da nossa região, feito para estudar os efeitos dessa erosão na qualidade de água. E vejam agora a importância, o problema urbano. Isso aqui é a perda de fósforo relacionada com vários usos do solo. Então, veja, pastagem, áreas de floresta, áreas residenciais, áreas de cultura. Vejam a área urbana, o fósforo que vem das áreas urbanas. E, da mesma forma, os sólidos em suspensão das áreas urbanas. Então, vejam como as áreas urbanas têm um papel importante nesse processo de drenagem
e da introdução de fósforo, matéria em suspensão nas águas e nos rios, lagos e etc. Então, por exemplo, se você tiver uma área de floresta, 10 a 20% é drenagem e 80 a 90% infiltra. Se você tiver uma área de agricultura, 50 a 60% de drenagem e 40 a 50% infiltra. Área residencial, 40 a 50% de drenagem e 50 a 60% infiltra. Mas olha urbano, 90 a 100% de drenagem e de 0 a 10% infiltra. Então, não infiltra e, portanto, não tem recarga. Esse é um ponto fundamental, fica muito claro. Bom, com o aumento da temperatura produzido pelas mudanças globais, as algas, algumas espécies de algas tóxicas se desenvolvem mais rapidamente. Tem esse trabalho que se chama Blooms Like It Hot, os florescimentos gostam de calor, gostam de águas mais quentes. Quando se aumenta de 2 a 3 graus centígrados a temperatura anual, média anual de um corpo hídrico, isso favorece o crescimento de algas que são tóxicas. É outra consequência dos efeitos das mudanças globais. E aqui um exemplo das bactérias que estão localizadas nos esgotos domésticos e que têm resistência a antibióticos. Isso já foi detectado, é objeto de um trabalho publicado na revista Science em janeiro de 2014. A eutrofização é um fenômeno decorrente da entrada da injeção de nitrogênio e fósforo nas águas superficiais e subterrâneas. E a causa principal é essa figura. Eu fico muito triste quando eu apresento essa figura, não só no Brasil, como no exterior, porque isso é o retrato do Brasil. Eu tenho o tratamento de esgoto, é o azul, e área não tratada, praticamente menos de 10%, é em vermelho. Isso, meus amigos, é século XIX. Enquanto o Brasil não resolver esse problema de tratamento de esgoto, esse país não vai para frente. E o professor Celso Furtado deixava isso muito claro. Existe uma confusão nos nossos administradores entre modernização e desenvolvimento. Modernização é uma face do processo. Desenvolvimento é outro. E o exemplo claro que eu vou dar agora é chocante. No Brasil tem 260 milhões de celulares. Tem 260 milhões de banheiros? Então, essa é a diferença entre modernização e desenvolvimento. Tem mais celular do que banheiro, mais celular que saneamento básico. Então, tem que primeiro fazer isso. Não adianta você ter estádio de futebol bonito, avenidas bonitas. Isso é verniz. O problema está aqui, tem que desenvolver a capacidade de resolver os problemas básicos, e tratamento de esgoto é fundamental. Isso tem que pôr na cabeça de cada prefeito, de cada vereador, de cada deputado, de cada senador, enfim, todos têm que estar imbuídos disso, é uma meta para o Brasil. O governo que quer deixar uma marca, se fizer só isso, já deixou a marca. Mas, enfim, esse é o resultado. Então, o que acontece com a eutrofização, por exemplo? Represa de Guarapiranga, em São Paulo. Eu tenho um colega, essa história vale a pena contar, eu sempre me interessei por formar recursos humanos, sempre. E esse menino vinha lá no meu instituto, quando eu tinha uns 10 anos de idade, trazido pelo pai, e queria trabalhar. Falei, tá bom, vamos fazer, eu tenho um sistema lá do menor aprendiz. Apesar de ele ter 10 anos, ele ia no laboratório, trabalhava. Bom, ele se chama Igor Gachavara. O Igor fez geografia depois da Unesp de Rio Claro, fez mestrado no INPE e hoje faz doutorado na Universidade de Indianápolis, nos Estados Unidos, usando essa técnica, que eu aprendo muito com ele.
Então ele me mostrou, falou, ó, professor, vamos fazer o seguinte, vamos começar a detectar as algas a partir de imagens de satélite por uma técnica que ele desenvolveu, né? Mostrando um pigmento que as algas têm. Então, vejam, essa represa aqui, que é devido isto à eutrofização, fornece água para 5 milhões de pessoas em São Paulo. Precisa tratar essa água e gasta 90 toneladas de carvão ativado por mês para tratar essa água, para tirar todas as toxinas e etc, etc. Então, é um exemplo típico desse processo de despejo de esgotos de fontes pontuais e não pontuais. Um exemplo aqui também na represa de Barra Bonita, com algas misturadas com macrófitas aquáticas, plantas aquáticas. Bom, e o outro efeito que eu queria também relatar é que a Amazônia, como eu disse, produz água por evapotranspiração. Essa água vem para o Sudeste e 30% da água do Sudeste é devido a essa água. Portanto, o desmatamento da floresta amazônica, ele pode ter consequências irreparáveis no ciclo hidrológico da Bacia do Prata, aqui do centro da região sudeste do Brasil. Bom, para resumir essa parte, aglomerações urbanas, mudanças no uso do solo, mudanças no clima, depressão da camada de ozônio da atmosfera, toxificação da biosfera, invasão de espécies nativas, perda de biodiversidade, efeitos nos humanos. A perda de biodiversidade hoje é impressionante. Começa a aparecer doenças, as espécies vão desaparecendo, tem essa invasão de espécies exóticas que competem com as espécies nativas e deslocam as espécies nativas ou fazem desaparecer. Então, este é o resumo do que nós estamos agora passando no nosso planeta. Bom, eu não vim aqui também só para apresentar esse diagnóstico, que é um diagnóstico preocupante, extremamente sério, né, grave, mas também vamos ver onde é que se pode melhorar e quais são os avanços para o conhecimento, porque para o desenvolvimento sustentável é fundamental você ter propostas, metas e projetos. Então, vamos ver algumas desses avanços. Primeiro, no século XX, o gerenciamento dos sistemas ambientais, de um modo geral, ele foi sempre local, setorial e de resposta a crises. Local era o lago, a represa, o rio, a floresta. Setorial, no caso da água, por exemplo, era a hidroeletricidade, a produção de água para a agricultura, a irrigação, a área urbana, a água urbana. E resposta a crises. Havia uma mortalidade muito forte de peixes no Rio dos Sinos, lá ia o pessoal da FETEAM medir o oxigênio para ver qual era a causa, né? Muito bem. Hoje isso tem mudado rapidamente. No século XXI, o foco agora é o ecossistema, que é a bacia hidrográfica, porque chegou-se à conclusão que o impacto no lago vem da bacia. Você tem que olhar a bacia hidrográfica, e não só o rio, o lago ou a represa. É o conjunto. O segundo ponto é que esse gerenciamento é integrado, ele não é mais setorial. Ou seja, você tem que pensar naquilo que eu mostrei no começo, nos usos múltiplos. Tem que pensar nos usos múltiplos. De que forma você pode incluir pesca, irrigação, recreação, turismo, hidroeletricidade, dentro de um conjunto de gestão. E, depois, o principal, o gerenciamento tem que ser preditivo. Ele tem que antecipar mudanças. Para isso, precisa ter séries históricas de dados que são avaliadas permanentemente e, com isso, fazer previsões. O que vai acontecer daqui a 30 anos, se a bacia hidrográfica tiver tal população, com tal atividade econômica, quanta água vai usar? Tem que planejar. Para planejar, tem que ter dados e banco de dados e informações.
Isso é fundamental. Então, estamos caminhando para esse ponto. O Brasil tem essas 12 regiões geográficas, que é uma redivisão da... Vocês estão aqui na bacia hidrográfica do Atlântico Sul, está aqui, essa bacia aqui. E a bacia hidrográfica é o coletor de todos os eventos que ocorrem, e os lagos da bacia hidrográfica e os rios, as represas, são os coletores de todos os eventos que ocorrem nessa bacia. A erosão, os resíduos sólidos depositados, a mineração, a agricultura, etc. Tudo o que acontece na bacia hidrográfica termina no corpo hídrico e no sedimento do corpo hídrico, onde vão se depositando camadas através dos anos, dos séculos, que vão contando a história do que aconteceu naquela bacia. A bacia tem conexões aquáticas, características terrestres e atividades humanas. Hoje, para desenvolvimento sustentável, nós não podemos somente coletar as informações biogeofísicas. É preciso coletar os dados biogeofísicos, econômicos e sociais. Você não pode, você tem que permear os dados do funcionamento do sistema com os dados econômicos e os dados sociais. Bom, no caso dos recursos hídricos e para o desenvolvimento sustentável, nós temos que interpretar e compreender as mudanças, como lidar com as incertezas e como manter um sistema de retroalimentação e de informação. Isso é fundamental. Qualquer sistema, seja ele regional, nacional ou municipal, tem que ter um sistema de informação básica que possa produzir dados que permita lidar com as incertezas que são inerentes ao nosso trabalho. E os pontos fundamentais são disponibilidade de água, vulnerabilidade humana a desastres, atenção às necessidades humanas, especialmente saúde e produção de alimentos, e a sustentabilidade. Nós temos que trabalhar com adaptação climática. Nós não vamos conseguir mudar o clima, mas temos que nos adaptar às mudanças climáticas, reduzir o risco de desastres e melhorar a segurança hídrica. Um dos avanços que se pode fazer é usar a ecohidrologia como uma tecnologia ambiental avançada. Ao invés de usar somente a engenharia e os sistemas, por exemplo, de tratamento com estações de tratamento, se você usar a vegetação, as áreas alagadas, como áreas que possam controlar a contaminação e melhorar a ciclagem de nutrientes, você gasta muito menos para tratar a água e usa o que a gente chama de o software da natureza. Isso é que nós temos que aprender a fazer. Usar o software da natureza, que afinal de contas levou 4 bilhões de anos para se estabelecer no planeta. Ao invés de você colocar somente o hardware da engenharia, combina o hardware da engenharia com o software da natureza. Então, você põe uma estação de tratamento de esgoto, mas, ao mesmo tempo, usa uma área alagada para fazer o polimento do efluente, por exemplo, combinando tecnologias para melhorar a performance e, ao mesmo tempo, baratear os custos do tratamento. Se nós tivermos... Eu fiz um estudo no estado de São Paulo que mostra o seguinte: se tiver 100% de cobertura vegetal, custa R$ 5,00 para tratar 1.000 metros cúbicos de água, a partir do manancial. A partir do momento que começa a perder a vegetação no manancial e vai para 20%, olha como aumenta o custo. Chega a R$ 300, R$ 400 pelos mesmos 1.000 metros cúbicos de água, porque você tem que usar coagulantes, surfactantes, corretores de pH, etc., etc. E, portanto, fica cada vez mais caro você tratar uma água contaminada. Aqui o exemplo. Olha o que acontece a um rio onde você não tem proteção. Vem a poeira pelo vento, pela chuva, os nutrientes são levados, enquanto que se você tiver uma floresta ripária,
você protege a qualidade da água, mantém a quantidade e mantém a infiltração no aquífero. Aqui é um exemplo de uma área alagada, nas regiões onde se abastece de água a minha cidade, São Carlos. Lá, por nossa iniciativa, protege as florestas de encosta, onde nascem os rios, que abastece a cidade. Depois tem a área alagada, e esse conjunto é extremamente importante do ponto de vista de funcionar como um biofiltro para a qualidade da água. Essa é uma tecnologia ambiental extremamente importante, hoje em uso em muitos países. Lá na FEVALE nós estamos fazendo uma grande estação de tratamento de esgoto de Novo Hamburgo, usando essa tecnologia das áreas alagadas. Aqui um exemplo, área alagada na região metropolitana de São Paulo. Quando houve a transposição de água da represa Billings para a represa Guarapiranga, eles queriam fazer uma adutora. Aí fizemos um voo de helicóptero e demonstramos que não, que era uma área alagada que podia ser usada, em vez de fazer adutora, deixa a água escoar através da área alagada e você já tem um primeiro filtro. Outra tecnologia em uso hoje é a tecnologia de recuperação de rios urbanos. Esse rio em Seul é famoso, Cheongshien. Ele tem em cima tinha uma avenida, em cima da avenida tinha um viaduto. O prefeito quebrou a avenida, quebrou o viaduto, revitalizou o rio. É uma área hoje de comércio, de recreação. A água está muito bem cuidada, tem peixes. Eu visitei esse rio à noite, é uma beleza. Enfim, revitalizou completamente essa região. Então, a recuperação de rios urbanos é outro aspecto importante. Toda cidade tem rios urbanos. Recupera os rios, recupera a qualidade da água do rio, põe os sistemas de tratamento dentro do rio urbano para poder melhorar a qualidade. Bom, os 3 princípios de tecnologia que são importantes. Primeiro, conhecer a hidrologia, a drenagem, a evapotranspiração, a precipitação. Depois, conhecer a ecologia, os canais, enfim, a arquitetura ecológica do sistema, e daí aplicar a que a gente chama de ecohidrologia, que é a combinação, então, da hidrologia com a ecologia, para poder melhorar a gestão das bacias hidrográficas. Quais são os futuros? Estou terminando. Acho que está dentro. Está bem. Qual é o futuro? Nós vamos ter um aumento das pressões sociais e mudanças no padrão das necessidades sociais. A sociedade vai ficar cada vez mais exigente, vai exigir cada vez mais água. À medida que melhora a educação, a percepção das pessoas sobre os problemas ambientais vai melhorar. Nós vamos ter mudanças climáticas que são perceptíveis, são mensuráveis, já estão sendo medidas. E nós vamos ter alterações nos usos do solo, na cobertura vegetal. Para isso, nós precisamos mudar a agenda da ciência. A ciência, esse é outro ponto que nós temos discutido muito, e foi objeto de um paper que eu fiz para a CAPES, quando a CAPES fez o projeto da pós-graduação 2020 no Brasil. Eu fiz um paper para eles sobre recursos hídricos. Tem que mudar essa agenda. A agenda da ciência é disciplinar, mas isso só funciona dentro da universidade. Fora da universidade, todos os problemas são interdisciplinares. E nós temos que nos preparar para isso, reitora. Não é possível. Qualquer problema que você for fazer fora da universidade é interdisciplinar. O professor trabalha com gestão do solo, com água no solo. Isso envolve um conjunto todo de física, química, biologia do solo, hidrodinâmica do solo. Não é uma disciplina que vai resolver o problema. Então, tem que transportar essa visão para dentro da universidade. Porque na disciplinaridade tudo funciona. Você controla a temperatura, controla os laboratórios, controla os organismos. Vai lá fora. Vai numa favela para você ver o que é interdisciplinaridade. Então, esse é um problema que tem que ser atacado de frente pela nossa academia. Então, tem que mudar a agenda de ciências para enfrentar isso aqui.
Não tem como. E o sistema público tem que mudar, porque a governança que depende do sistema público também é falha. Só 3% dos municípios do Brasil têm técnicos especializados que fazem a gestão. Só 3%. Os municípios não têm nenhuma tecnologia, nenhuma competência para fazer monitoramento, para fazer planejamento. Tanto que se discute o plano diretor do município, e cadê a água embutida dentro do plano diretor? Não põe água. Discute o plano diretor e não põe a gestão dos mananciais, a proteção dos mananciais. Bom, nós temos que ter água suficiente e acessibilidade global, diminuir o risco e a vulnerabilidade, melhorar a qualidade de vida, e tem que ter uma abordagem integrada, como eu disse, uma governança integrada a nível de bacia hidrográfica, interdisciplinaridade, e usar a bacia hidrográfica comunidade, no município, nas subbacias, enfim, essa é a unidade básica de gestão que tem que ser considerada. Deixa eu passar mais rápido aqui. Quais são algumas razões para o otimismo? Está aumentando a eficiência no uso de recursos hídricos, está avançando. Melhores sistemas de distribuição de água, melhor sistema de economia de água, a perda está diminuindo em muitos países, a perda média do Brasil é 30% da água na rede. O recorde negativo no Brasil é Belém do Pará, 60% da água tratada se perde na rede. Aqui em Santa Maria, não sei, deve estar na média aí dos 30%, 20%, 30% de perda. O recorde mundial de economia é Singapura, 5% se perde de água na rede. Mas está melhorando. As tecnologias estão avançando. Por exemplo, a dessalinização. A utilização da água do mar dessalinizada para abastecer as cidades próximas do mar. Há 2 semanas, quando eu estive na Califórnia, eu visitei uma planta de tratamento de esgoto, que trata 400 milhões de litros de esgoto por dia e produz água potável. E você, no final da visita, você tem que tomar água para mostrar que funciona. Eu tomei, como não aconteceu nada, já faz 3 semanas, está tudo bem. Então, funciona. Eles lá, essa água, eles recarregam um aquífero. E, portanto, ela tem uma importância considerável, porque equilibra hidrostaticamente o aquífero da invasão de água do mar. Então, e lá depois eles usam para abastecer. Muito bem. Tem mais monitoramento avançado. Imagens de satélites, monitoramento em tempo real. Eu estava relatando anteontem no Instituto Oceanográfico da USP. Quando eu comecei minha carreira, eu tinha que medir a temperatura da água, coletar a água, levar para o laboratório, fazer as análises. Mas faz bastante tempo, faz 50 anos. Hoje, eu recebo os dados do Rio Madeira no meu laboratório, via satélite, em tempo real. Temperatura, pH, oxigênio, potencial redox, condutividade. Nós estamos espalhando pelo Brasil sistemas de monitoramento em tempo real. Portanto, melhorou muito essa capacidade de monitoramento. Vimos aí o trabalho do Igor com imagens de satélite. E tem mais dados. Modelagem de alteração e melhor capacidade de previsão. Ao melhor entendimento das interações entre o clima, hidrologia, respostas dos ecossistemas aquáticos e da contaminação, os efeitos dos impactos. Tem projetos muito importantes na área de bioindicadores. Há uma cooperação internacional mais eficiente e ampliada. Aqui, a nível da América Latina, eu consegui que as academias de ciências da Américas, de todas as Américas, América do Norte, Central e do Sul, fizessem um projeto de águas que eu coordenei até o ano passado, e depois nós conseguimos que a Academia de Ciências da África também fizesse um projeto, e agora pusemos as 2 academias juntos para tratar de assuntos comuns de água para a América Latina e para a África. Portanto, tem avanços nessa direção. Na Europa, os 27 países
da União Europeia também fizeram um acordo de monitoramento integrado, com padrões bem estabelecidos. Na legislação, o Brasil tem uma lei de águas muito avançada, que descentraliza a gestão para as bacias hidrográficas, impulsionando os comitês de bacia. Precisa aplicar, porque o problema do Brasil é o seguinte: há muito bom planejamento, há muito bons projetos, falta execução, tem que executar melhor. Mas tem a possibilidade. E a população tem uma percepção mais aguda hoje sobre os problemas da escassez de água. A nível municipal, é preciso integrar o uso do solo e da água, os serviços dos ecossistemas e a qualidade da água, a saúde humana e a qualidade da água, e passar isso para o processo de governança do município, fazendo um gerenciamento integrado de recursos hídricos e da bacia hidrográfica. Bom, vou passar aqui porque a única coisa que eu queria chamar a atenção é preparar para surpresas, porque nós vivemos num ambiente de certas incertezas e há certas surpresas que é preciso ficar preparado para elas, e quantificar melhor a relação entre o uso da água pelos seres humanos e o volume necessário para funcionar, para que o ecossistema funcione. Os desafios são os seguintes: a segurança hídrica no século XXI apresenta enormes desafios para a ciência e a sociedade e para o desenvolvimento sustentável. É um ponto fundamental do desenvolvimento sustentável. Sem água de boa qualidade, com quantidade suficiente, não há desenvolvimento sustentável. E, portanto, é preciso ampliar essa nossa capacidade de gestão. Há necessidade de uma nova ciência hidrológica, que seria a sociohidrologia, que investe exatamente nos processos biogeofísicos, econômicos e sociais. Deve-se manter um gerenciamento eficiente de água sob futuro incerto e pressões socioeconômicas. É necessária uma abordagem transdisciplinar e interdisciplinar e a intensidade dos eventos. Nós devemos nos preparar para eventos que podem ser mais intensos do que aqueles projetados ou avaliados. Como gerenciar e preparar gestores para isso? Haverá mudanças globais e seus impactos, temos que avançar na governança das águas, temos que avançar no saneamento básico e tratamento de esgoto, a redução do consumo de água, doméstico, indústria, agricultura, é fundamental, e conservar e proteger os ecossistemas aquáticos e a biodiversidade aquática, porque esse é o mecanismo principal de funcionamento do planeta e dos sistemas e que mantém a espécie humana no planeta. Aqui eu gostaria de enfatizar 2 pontos. Água e a urbanização, aprofundar a capacidade de planejamento e a gestão de recursos hídricos nas áreas urbanas e integrar os recursos hídricos com o plano diretor dos municípios. E a educação da população, a educação ambiental, a educação sanitária da população e formação de recursos humanos e preparação de técnicos. E eu queria chamar a atenção para esse último slide, em que você tem os recursos naturais, água, solo, os ecossistemas, a biodiversidade, os recursos marinhos como a base. Depois você tem a segurança humana baseada nesses recursos naturais, que é água, alimento, energia, saúde, renda e qualidade de vida. Depois você tem o sistema climático, que mantém funcionando os recursos naturais, temperatura, precipitação, tempo extremo, cobertura de gelo, correntes oceânicas, etc. E depois você tem a estabilidade social. A estabilidade social depende da segurança humana, que depende do uso dos recursos naturais. E, portanto, qualquer modificação no sistema climático que modifique os recursos naturais e vá alterar a segurança humana, pode aumentar a instabilidade social e aumentar a violência. Nós tivemos alguns episódios de violência em São Paulo com a falta de água. Em algumas cidades do interior onde faltou água,
por exemplo, em Itu, a população não tinha o que recorrer, não tinha água, incendiou a Câmara Municipal. Ou seja, há episódios sérios de violência se houver uma exacerbação do problema da segurança humana. E aí, como eu disse, incluir esses componentes nas engenharias, nas ciências sociais, que é a segurança hídrica e o ciclo hidrossocial. Bem, eu queria mais uma vez agradecer muito a oportunidade dessa palestra, agradecer a reitora pela presença. Não é fácil ter uma reitora numa palestra, porque eu sei o que uma reitora precisa fazer. Então, 2 horas numa palestra é uma deferência que eu queria agradecer muito aos professores, o professor Afrânio, que quando eu era presidente do CNPq estava no comitê assessor de solos e de engenharias, e que tem tido uma contribuição muito importante para a agronomia, para os solos, para a ciência dos solos no Brasil, e agradecer à pró-reitora a presença de todos. E estou à disposição, professor Alexandre, estou à disposição para perguntas, discussões, até onde eu souber responder. Muito obrigado. Bem, uma satisfação para nós assistirmos essa apresentação fantástica, com dados muito importantes, né, para a nossa sobrevivência e também para o futuro, e para a pesquisa, etc. Tivemos uma avaliação sobre ciclo hidrológico, crise hídrica, segurança hídrica, vulnerabilidades, acessibilidade à água, situação atual, problema mundial da água, usos múltiplos da água, perspectivas do uso da água, água virtual, sistema água, energia, alimentos e os impactos no aumento populacional, urbanização, aquecimento global, qualidade da água e também substâncias tóxicas, eutrofização, algas e etc. Inovações e avanços tecnológicos foram apresentados, gerenciamento, eco-hidrologia e rios urbanos, né, na recuperação, hidrologia e ecologia e um pouco sobre o futuro que nós vamos enfrentar. Então, observem que esses temas são extremamente importantes, não só para nós, como também para o futuro da instituição, na definição de políticas e interações entre as disciplinas e cursos, no sentido de otimizar e melhorar o nosso desenvolvimento. Se o senhor está disponível para responder alguma pergunta, então nós colocamos à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta ao doutor Tundizi, por favor. Bom dia, professora Josiane, do curso de Psicologia. Muito obrigada, né, pela sua palestra, foi muito esclarecedora e acho que é importante colocar assim, que a gente disse para os nossos alunos hoje de manhã, né, a psicologia não estuda especificamente essa área, mas é uma área que o cidadão tem que saber das novidades, o que está sendo feito, né, em relação a isso, por esse olhar sustentável. E é nesse sentido a minha pergunta para o senhor. Eu gostaria de saber assim, o que se pode fazer, porque você deu vários caminhos que se pode fazer em nível macro também, né, não só em nível micro, mas o cidadão comum. No que ele pode contribuir, caso ele não possa ter acesso às escolhas políticas, né, em outros níveis. O que ele pode fazer na sua parte, no seu microsistema ali? Tá bem, muito obrigado. Professora Josiane, né? Professora, obrigado pela pergunta. Olha, tem muita coisa que dá para fazer a nível individual. A primeira coisa é reduzir a demanda de água em casa, por exemplo. Isso é fundamental. Para isso, ele precisa ser o mais informado possível do que representaria a sua contribuição, né? Porque se ele for bem educado com relação a isso, ele pode dar uma contribuição efetiva na redução da demanda de água. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a produção de resíduos. Toda família produz muitos resíduos. Eu tenho um livro que mostra o que uma família americana produz por ano. Né? Ele juntou o lixo de um ano inteiro e botou atrás uma família de 4 pessoas. É impressionante. O que nós mesmos, eu tenho medido isso na minha casa.
E tenho ficado impressionado com... Você compra suco, tem a caixinha, depois tem compra tomate, tem uma cestinha de plástico, e etc. Vai, então, procurar usar o mínimo possível esse material que vai poluir, seria a segunda parte, né? Reduzir a demanda de água, reduzir drasticamente os resíduos, né? Procurar, por exemplo, ter mecanismos, coletar água de chuva é uma coisa importante, por exemplo, eu trabalhei em Barcelona. Em Barcelona, as pessoas, em algumas regiões da cidade, elas coletam água de chuva e tem grandes cisternas embaixo da casa para usar água de chuva. Então, individualmente, a pessoa pode também fazer essa coleta de água de chuva e usar essa água de chuva. Por exemplo, uma coisa que polui muito é óleo de cozinha. 1 litro de óleo de cozinha contamina 1 milhão de litros de água. Então, tem que coletar, tem que dar um jeito de não deixar esse óleo de cozinha ir para a pia, porque vai contaminar os rios e etc. Outra coisa que eu vivo brigando com os meus vizinhos, lavar carro com água, com água potável, né? Também procurar reduzir esse uso. Enfim, tudo que puder ser feito para reduzir o consumo em casa, reduzir a produção de resíduos, seria uma atitude bastante saudável e importante. Para isso tem que mudar os hábitos. Porque, veja, a senhora é psicóloga, professora, e a senhora sabe muito bem que hoje a população toda do planeta está altamente influenciada para uma sociedade de consumo. O Papa chamou atenção para isso na encíclica dele. Nós estamos todos voltados para essa sociedade de consumo, mais comida, né? E comida que não é saudável, mais roupa, mais carro, mais luxo, mais perfume. Às vezes eu passo nesses free shops, quando eu faço voos internacionais, eu fico olhando, eu fico impressionado com a quantidade de coisa que tem lá, perfume, e vinhos, e uísque, roupa, não sei o quê. Tudo isso é descartável, tudo isso não precisa. Você não precisa disso para viver, e as pessoas estão lá comprando. Então, tem uma psicologia em cima disso. Mudar esse processo, eu acho que é fundamental. E aí essa área de psicologia tem um papel importante. Por que aconteceu isso? Porque com a urbanização e o afastamento das pessoas do sistema natural, as pessoas ficam voltadas para esse microcosmos da sua vida e do seu consumo, né? É isso que o professor Celso Furtado falou. Isso é modernização, não é desenvolvimento. Onde estão os nossos valores mais profundos do país, da nação? Onde é que eles estão? Essa psicologia é que precisaria mudar. E o papel dos psicólogos nessa avaliação e na proposição de novas fórmulas para interessar. Por isso que eu acho que voltar à natureza, chamar a atenção para a natureza. Eu sempre dizia isso. Alguém me disse: você já levou seus netos na Disneylândia, na Disney World? Não, eu tenho 3 netos. Um de 15, uma de 10 e um de 1. Não vou levar na Disney World, vou levar no Pantanal. Lá está a Disney World. Essa é a nossa Disney World. Entendeu? Então, mas vão lá ver o Mickey Mouse. O que é o Mickey Mouse? Uma contrafacção produzida por uma multinacional e que usa bilhões de dólares por ano. Então, toda essa psicologia tem que mudar. Enquanto nós não mudarmos isso, nós vamos ser afogados por esse processo de globalização, né, e vamos perdendo os nossos valores mais profundos. Por isso que talvez a movimentação tenha mesmo que surgir a partir do cidadão e das casas. E, muito possivelmente, as crianças possam ser fatores importantes disso, né? Outro dia eu estava observando a minha neta lavar a mão numa pia.
Então, ela abre a pia, abre a torneira, ensaboa, fecha a torneira, ensaboa bem, abre a torneira, lava e fecha. Falei, por que você faz isso? Porque a professora ensinou que é para não gastar água. Então, esse tipo de atitude também pode influenciar a família. Talvez seja uma saída para que as gerações mais novas possam ter uma influência na família muito grande. Mas a pergunta, a pressão maior para homogeneização é muito grande, é uma força brutal, que precisa ter bastante força também do outro lado para poder mudar essa psicologia. Não sei se respondi, mas me parece que é por aí o caminho. Pois não, estou à disposição. Olha, eu tinha um professor que dizia, se tiver pouca pergunta, ninguém gostou da palestra, hein? Então, por favor. Professor, bom dia. Bom dia. Eu sou acadêmica de enfermagem, Elisa. Pois não. E o professor comentou sobre a água virtual, né, a questão de quanto se usa na agricultura. Para nós, isso é um pouco distante, por ser uma cidade, por viver aqui no meio mais urbano, né? E agora, comentando com minhas colegas, a gente está chovendo e essa água vai. A gente não está aproveitando. E nos nossos banheiros, a gente acaba usando água potável para dar descarga, né? Acho que esse é um grande desperdício nosso que a gente acaba não percebendo. Num apartamento, pelo menos onde eu moro, são 20 apartamentos, são mais de 60 descargas ao dia. De que maneira a gente pode aproveitar essa água da chuva? De que maneira políticas podem ser efetivadas para se pensar em reduzir esse consumo de água virtual? Obrigada. Pois não, olha, essa pergunta é uma pergunta importante. Sem dúvida nenhuma, eu lembro que eu mostrei aqui no começo da palestra que, evidentemente, a água escoa e vai embora. Se nós não retermos água nas bacias hidrográficas, nas cidades. E uma maneira é reaproveitar a água de chuva. Os municípios deviam ter leis específicas. Eu conheço um que tem, Foz do Iguaçu, no Paraná. Tem uma lei específica para reaproveitamento de água de chuva. Quando faz a casa ou o prédio, tem que colocar dispositivos para reaproveitar a água de chuva. Não sei se aqui tem, em Santa Maria. Lá em São Carlos, na discussão que eu vou ter sexta-feira na Associação dos Engenheiros, nós vamos discutir uma lei sobre isso. Outra coisa que, então, você consegue, a partir de aproveitar a água de chuva, você consegue reduzir muito esse escoamento e melhorar o uso, para não ter que usar água potável tratada no banheiro para lavar carro, etc, etc. Mas também tem outras possibilidades. Por exemplo, reusar a água de esgoto, que eu vi lá na Califórnia. Você não precisa beber essa água, mas se você conseguir reutilizar essa água de esgoto para poder irrigar, mesmo irrigar a agricultura, na Jordânia eles fazem isso, na Palestina eles fazem isso, reusam água de esgoto para irrigar plantações. Então, se puder fazer isso, também ajuda bastante a reciclar, porque a ideia é reciclar cada vez mais o sistema e não deixar escoar. Para isso, você precisa ter vegetação, áreas alagadas, que são um buffer importante nas cidades, reservar água de chuva. Por exemplo, eu dei uma ideia, lá em São Carlos tem um condomínio famoso, que tem inclusive um campo de golfe. Os ricos lá da cidade ficam no condomínio, e de manhã eles levantam e vão jogar golfe. Ótimo. Só que essa água do campo de golfe, o campo de golfe é irrigado com água do aquífero Guarani. Não precisava. A minha sugestão, fui lá e disse, olha, por que você não faz uma estação de tratamento de esgoto do condomínio e usa a água de reuso do esgoto para irrigar o campo de golfe? Meu Deus do céu, água do aquífero Guarani para irrigar campo de golfe? Nessa crise hídrica, é complicado. Então, por exemplo, eu acho que os condomínios das cidades podiam fazer duas coisas. Primeiro, se a empresa gasta 100 milhões para fazer um condomínio de alta renda, ou 50 para fazer um condomínio de baixa renda, bem que ela podia gastar uns 10 ou 15% e fazer uma estação de tratamento de esgoto desse condomínio. Que aí você faz a estação de tratamento de esgoto e recicla a água lá no local. Porque o que acontece?
faz o condomínio, põe uma estação de bombeamento, coleta o esgoto e bombeia para a estação de tratamento da cidade, sobrecarrega a estação. Enquanto que hoje a tendência mundial é descentralizar o tratamento. Então, cada vez mais nós vamos ter que montar sistemas fechados para reciclar a água, para tratar o esgoto, para que com isso se tenha mais eficiência no processo. Acho que tinha uma outra pergunta. Nós vamos discutir isso à tarde. Professora, a minha pergunta é rápida. Pois eu não. sou professora Dirce, do curso de enfermagem, mas inicialmente eu gostaria de dizer assim, que, além de esclarecedora, a sua fala foi extremamente desafiadora. Eu tenho certeza que todos sairemos diferentes daqui. Dentro da sua vasta experiência, que ações concretas, interdisciplinares, em termos da universidade, o senhor teria? Alguma mais concreta, de como fazer esses encaminhamentos? O senhor trouxe bem essa questão interdisciplinar, Sim. abordagens transdisciplinares. Sim. O que poderia estar se pensando nesse sentido? Sim. Primeiro, eu agradeço a menção. Eu faço questão de desafiar. Eu sempre fui assim, para mim mesmo e para fora, para outros, que eu sempre coloco isso. E daí? O que nós vamos fazer agora, depois? O que precisa fazer para avançar? A sua pergunta também é desafiadora, mas eu vou contar algumas experiências. Por exemplo, na área urbana, eu acho que na área urbana seria preciso poder atuar, a universidade começar a atuar nas microbacias urbanas e começar a trabalhar com as associações de bairro. Lá em São Carlos eu trabalho muito com as associações de bairro, que moram em diferentes microbacias, e a gente procura influenciar as atividades. Como? Faz mutirão de lixo. Eu junto, às vezes, na cidade, mutirão de lixo e plantio de árvores, simultaneamente. Aí eu descobri que precisava envolver as crianças. E para envolver as crianças, então, falei, bom, mas nós temos que interessar a criançada. Aí alguém disse, vamos levar sanduíche e guaraná para a criançada. Falei, tá bom, mas não é suficiente. Vamos levar um conjunto de rapper para dançar. E aí foi um sucesso enorme. Eu boto em cima do caminhão, a molecada começa a dançar, aí vêm as crianças, vêm os pais, aí a gente faz isso junto, e vamos plantar árvore e vamos coletar o lixo. Pronto, aí já começa a ter uma mobilização em torno desse processo. Por microbacia. Juntar um pouco essa questão de arte e participação, envolvendo as pessoas, parece que funciona, sabe, professor? Então, é uma maneira de sair dos muros da universidade e trabalhar esse processo. Estimular, por exemplo, programas de reciclagem de resíduos, mostrando que se pode viver disso, fazendo reciclagem de garrafas PET, reciclagem de... Eu vi na Venezuela uma vez um programa de produção de papel nas favelas, em que as pessoas pegavam papel velho e produziam papelão para embrulhar ovo, esse papelão comum, e ganhavam $200 por semana. Enfim, procurar integrar por microbacia. O mais difícil, sabe quem é que vai ser? É a classe média alta. Porque essa está muito isolada do sistema, na verdade. Ela sabe o que precisa fazer, mas ela está tranquila, vive nos condomínios e não está muito ligada, mas é preciso fazer. Agora, sem dúvida nenhuma, a visão por microbacias e a combinação de arte com gerenciamento, com novas visões do processo ambiental, parece funcionar.
parece que funciona. Pelo menos na minha cidade tem funcionado, e em algumas outras cidades onde eu tenho participado. Eu tenho também o hábito de ir para o rádio, porque o rádio é um mecanismo muito importante de comunicação. Não deve ser muito diferente. Na minha cidade, 90% das... Eu mandei fazer uma pesquisa. 90% das pessoas ouvem rádio, 50% leem jornal, 30%, 40% veem televisão. Ainda o rádio é importante. Então, eu vou para o rádio. Eu vou uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu ligo para os meus amigos das rádios, quero dar uma entrevista. E vou lá e falo, né? Tem algumas pessoas que dizem que eu gosto de aparecer. Não é isso, não. Eu não gosto de aparecer. Eu acho que é uma missão que eu tenho que fazer, dar as mensagens. Então, rádio. Vocês não têm rádio aqui na Uniframa? Tem rádio? Tem. Então, usa o rádio. Põe vinhetas no rádio sobre desenvolvimento sustentável, programa. Bom, vocês estão fazendo aqui um belíssimo programa de desenvolvimento sustentável. Mas rádio é um instrumento de comunicação muito importante. Aí eu bolei o seguinte, junto com a EPTV, que é uma repetidora da Globo, em Campinas, nós fizemos um caminhão bem grande. Ele tem uma carreta desse tamanho, desse tamanho, dessa largura aqui, e ele é todo virtual, ele é todo touchscreen. Então, nós fazemos, ele fica uma semana no município, e ele é tudo sobre água, poluição, contaminação, bacia hidrográfica, é para o público e para as crianças. Quando termina essa semana, eu vou lá e dou uma aula para os professores. Eu já dei aula para 500 professores da cidade e das cidades vizinhas. E esse caminhão já rodou 70 municípios do estado de São Paulo, com cerca de mais de 50 mil crianças, e mais de 10 milhões de pessoas, porque nós fazemos o seguinte, a IPTV abriga 300 municípios. E aí, periodicamente, a gente passa na televisão o caminhão, as falas, as palestras e etc. E isso tem ajudado bastante também a divulgação. Eu tenho até aqui que eu vou deixar, eu trouxe, achei que poderia ser útil, eu fiz um caderno do professor. Está aqui, ó. O nome do nosso projeto, lá em São Paulo, se chama Aquamundo. Eu vou deixar com a reitora e depois... É um caderno simples, mas a ideia é que cada vez que eu faço uma palestra, eu distribuo esse caderno, às vezes sob forma de CD, às vezes sob forma de livro, como está aqui. A ideia é você estimular, obrigado, os professores e as crianças. Eu queria fazer isso aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós somos lá com a FEVAL, eu fui na RBS. Falei, vamos fazer um caminhão aqui também para percorrer o Rio Grande do Sul. E a RBS está estudando. Nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul, se chamaria Roda d'Água, o nome do caminhão. Igualzinho, faz o caminhão e percorre os municípios. Não sei, estão estudando lá a possibilidade de fazer algo similar aqui. Mas essa mobilização eu acho fundamental. É o que a professora de psicologia disse. Tem que mudar a psicologia, né? E o desafio é esse. Como é que faz para mudar? Para mudar, é o seguinte, olha. Nós temos que pensar da seguinte forma. Nós somos professores, intelectuais, pesquisadores, temos um papel importante na sociedade, nas nossas sociedades, para a humanidade, no mundo todo, na região onde nós vivemos, na cidade onde nós vivemos. Isso é uma parte. Mas a outra parte é nós somos gente também. Temos que pensar como gente, e não só como pesquisadores e como professores. Então tem que descer uns degraus e conversar com o povão, ir lá e conversar, trocar ideias, e ver como é que você consegue penetrar nessa psicologia, nessa massa. É isso, né? Eu estava outro dia conversando com uma pessoa que é muito influente no Palmeiras, eu torço para o Palmeiras. Então falei, escuta, vamos fazer um projeto sobre água lá no Allianz Parque?
quando tiver um jogo que tem umas 40 mil pessoas, vamos lá, eu faço uma palestra. Ele falou, você enlouqueceu, imagina se o pessoal antes de um jogo vai pensar nisso. Eu falei, pois é, mas é uma maneira de fazer. Então, você tem que sempre procurar meios de... Uma vez eu embarquei num cruzeiro, minha família disse, olha, você tem que descansar, vamos num cruzeiro. Então, ficamos 15 dias no mar. Quando passou uma semana, comecei a ficar inquieto, porque eu levei umas coisas para fazer, mas eu precisava trabalhar. Falei, bom, eu quero saber o seguinte, como é que funciona a água nesse navio? Era um navio grande, desses de cruzeiro, tinha 900 passageiros, navio italiano. Aí eu fui lá na recepção e falei, olha, quero saber como é que funciona a água. Ela falou, o engenheiro é siciliano. Eu vou chamá-lo aqui, o engenheiro que controla a água do navio. E como eu falo italiano, começamos a conversar. Eu sou filho de italiano, começamos a conversar e tal. Aí ele disse, escuta, o senhor trabalha com água? Eu falei, trabalho. Ele falou, olha, por que o senhor não faz uma palestra para a tripulação? Né? Sobre água, tratamento. Aí a moça que fazia os eventos disse, não, vamos fazer uma palestra para o navio inteiro. Bom, vocês podem imaginar a chefa como ficou, né? Porque a chefa disse, poxa, nós estamos de férias, você vem aqui. No fim, eu tinha um pendrive que eu tinha levado comigo. Olha, eu fiz uma palestra para os 900 passageiros do navio, no cabaré do navio. O navio tinha um cabaré desse tamanho, juntou 400 uma vez, depois 500 outra vez, e até o final da viagem só se falava sobre água no navio. Então, é uma maneira que a gente tem, e saiu no diário de bordo, meu currículo, que eu ia fazer a palestra, enfim, eu acho que tem mecanismos que nós temos que encontrar para poder interagir com as pessoas. Mas o principal é esse, você conseguir ultrapassar essa barreira nossa de pesquisadores, de professores, que nós temos um público especializado, um público com o qual a gente trata, né, que são nossos colegas, os nossos alunos, os industriais, enfim, as academias, mas isso é uma parte da sociedade. E nós temos que trabalhar para chegar a esse outro grupo. Esse é o papel que a academia brasileira precisa fazer e tem que fazer se nós quisermos mudar esse país. Eu não vejo outra... E todo o processo de desenvolvimento sustentável, na minha opinião, depende muito disso, né? O pessoal da área de agricultura, de engenharia agrícola, faz muito isso porque eles estão em contato com os agricultores, né? Mas o público, em geral, precisa ter nós temos que ter uma atenção especial.